acesso ao manifesto assinaturas do movimento Viva Mamoré lembra os 100 anos da capital. O velhense de 85 anos foi um dos que participou e lembrou da importância da nossa história. Pessoas de idades e estilos diferentes, mas com um único propósito: abraçar Porto Velho na data em que o município comemorou os seus 100 anos de instalação. O local escolhido reúne parte da história da cidade: os galpões, as locomotivas, o apito da Maria Fumaça e ainda o Rio Madeira, que traz capítulos de tristeza como os impactos da cheia, mas também belezas como o magnífico pôr do sol. Denominado Movimento Viva Madeira Mamoré, a iniciativa que reuniu na praça diversas intervenções culturais, como exposição de fotografias, música e interpretações, teve ainda o propósito de protestar. É um movimento que visa chamar a atenção das autoridades, principalmente a Prefeitura de Porto Velho, que tem a responsabilidade maior sobre essa estação. E aos 100 anos, hoje, nós estamos comemorando o centenário de forma subjetiva, porque o nosso objetivo era ver isso aqui maravilhosamente bem, como um ponto turístico de verdade, mas não. Então, a proposta é chamar a atenção das autoridades para que valorizem mais esse espaço tão nobre da nossa capital. Essa mobilização é para sensibilizar toda a população do estado de Rondônia, principalmente de Porto Velho, para ter amor ao nosso patrimônio, o maior patrimônio material que nós temos, que é o complexo Madeira Mamoré. Com 85 anos de idade, morando na capital desde 1942, este aposentado conhece bem a história da Estrada de Ferro. Quando eu cheguei aqui era território federal do Guaporé. Aí depois passou a território federal de Rondônia. Depois passou a município. Depois passou a estado. E eu não vejo, a melhora está muito pouca para a população que está dentro de Porto Velho. Eu gostaria de ver a Estrada de Ferro, pelo menos, bem prontinha, para ser o patrimônio e a história de Porto Velho. Para este artista regional, é preciso dar mais valor ao patrimônio, contribuindo assim para o desenvolvimento da cultura. Materialmente, fisicamente não. Totalmente um desrespeito. Uma falta de respeito total com esse lugar. Com a leitura de um manifesto e a coleta de assinaturas, o grupo pretende dar continuidade ao trabalho que tem como objetivo buscar melhorias para o complexo da Estrada de Ferro. A intenção é enviar as autoridades a nível municipal, estadual, federal e até as embaixadas. Nós vamos fazer um documento que vai ter essa intensidade para que todos possam ler e saber que a população não está contente com essa situação. Olha, é desonroso isso, viu, para algumas pessoas. Tem que haver um movimento da comunidade, da sociedade, das forças vivas, do estado, do município, para exigir reverências à nossa Estrada de Ferro Madeira Mamoré. É muito mais do que isso. A história desse município, a história desse estado. Eu fico estupefato com tudo isso. Olha, 100 anos da Estrada de Ferro é um número, é uma data, é um tempo emblemático. Qualquer clubezinho de futebol aí, quando faz 100 anos, eles comemoram o ano todo, do dia 1º do ano até o último dia do ano, com eventos, com concursos, com manifestações, com peças teatrais, enfim, com todo tipo de manifestação cultural, para que haja, na verdade, o incorporamento da comunidade toda daquilo que precisa ser amado e idolatrado. A gente só ama quem a gente conhece. Nós só vamos amar a nossa terra quando nós entendermos tudo o que se passou e soubermos a história, os nossos vultos que estão lamentavelmente escondidos em algum lugar dessa história, por baixo de algum tapete embolorado.
cheio de pó, porque não é possível. Nós temos grandes vultos, como eu disse, que fizeram essa história linda dessa cidade, desse estado, com bravura, com determinação, com heroísmo. E parece que não aconteceu. Eu já disse aqui no papo de redação de sábado, dia 4 foi o dia da instalação do Estado. Viu, Sérgio? Eu lembro que eu falei? Eu acho que lá no calendário deles, do dia 2 do dia 3 de janeiro, Luana, passa para o dia 5. As autoridades não têm o dia 4 no calendário deles. Pulou, porque não aconteceu nada. Nada, na data mais importante desse estado. E nós estamos agora vivendo 100 anos da estrada de ferro Madeira Mamoré. E lamentavelmente não está acontecendo nada. Alguém falou ali, eu acho que foi o doutor Breno Mendes, brilhante advogado, que disse assim: olha, nós estamos aqui nós da comunidade, para lembrar as autoridades. Que lembrar do quê? Eles é que tem que nos lembrar, eles que estão ali, que têm a obrigação de implantar, de criar uma ideia daquilo que importa, daquilo que interessa. Eles têm os mecanismos para isso. Isso está certamente na lei orgânica do município, na Constituição do Estado, os deveres dos governantes para valorizar a nossa cultura. E na verdade, não é um mero capricho que se coloca, não. Temos que conhecer a história, enaltecer a história. Não, é porque isso vai gerar um sentimento de amor cívico em cada um. Porque a gente vai descobrir, e muitos vão descobrir, que muita gente morreu. Mas muita gente morreu, deu a vida por esse estado, na sua atividade, para desbravar essas matas, para estender essa ferrovia. Semana agora, final de semana, morreu um pioneiro, seu José Oliveira. Nós vamos ver daqui a pouco aqui. Daqui a pouco vai sair. Ele levou uma flechada de um índio quando estava pendurado num poste, estendendo o telégrafo no meio da selva. E esse homem morreu esquecido, somente reconhecido pelaquela comunidade do Triângulo. Olha, eu fico entristecido. Administrar, governar, ser responsável por um estado não é só botar asfalto, não é só abrir ruas, não é só abrir estradas. E pior é que não fazem ainda quando devia fazer. Mas muito mais do que isso é saber resgatar a nossa história, o nosso amor por essa terra, fazer com que cada um de nós tenhamos orgulho dos nossos antepassados. Eu estou falando aqui, eu estou pregando no deserto. Se eu estou falando para as autoridades, porque eles não estão nem aí, eles não entendem essa linguagem. A linguagem é outra. Luana. E por falar nele, tá aí, ó, José de Oliveira Filho morreu sem ter o sonho realizado. Ver o trem da Madeira Mamoré funcionando novamente. Na data em que Porto Velho comemorou os 100 anos de instalação, o município perdeu um dos personagens da história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. José de Oliveira Filho, nascido no Amazonas e que veio para Rondônia na década de 40 para trabalhar na ferrovia, faleceu após 17 dias de internação em virtude de uma pneumonia. Aos 79 anos, um dos pioneiros do bairro Triângulo deixa a esposa de um segundo casamento, Maria Mendes de Oliveira, e 12 filhos. O velório aconteceu na funerária Dom Bosco e o sepultamento no cemitério Recanto da Paz. E o sonho dele era que sempre isso fosse preservado, né? Hoje o abandono, ele lamentavelmente se foi e não viu a restauração disso tudo, onde ele cresceu profissionalmente também, mas
também todos os amigos que ele fez, as amizades que também se foram antes dele, tudo marcou a vida dele e a nossa também, né? Tanto familiares e amigos tinham conhecimento do sonho de seu José em ver o trem novamente em funcionamento. É um sonho da gente ver a estrada de ferro funcionar novamente, para a gente relembrar os tempos passados, que é o patrimônio da nossa região, do Porto Velho. É preciso, sabe, por que não reabrem essa estrada. Eu queria que alguém me informasse, por favor, mande pra gente aqui, a gente coloca no ar aí depois. Tinha alguma autoridade desse estado ou do município lá para se despedir do seu José de Oliveira por tudo que ele representou, não só pro Triângulo, não, porque ele era apenas o lugar onde ele nasceu e morreu. Eu queria saber se alguém esteve lá em nome do município, em nome do estado, para dizer a ele muito obrigado por tudo o que ele fez. E a gente não sabe, vocês não sabem, muito pouca gente sabe, porque ele é mais um desses vultos que eu falei antes, que estão no anonimato, que foram esquecidos pelo tempo, que foram esquecidos pelas vaidades humanas, que foram esquecidos por essa selva de pedra, esquecendo-se que para hoje nós termos o que nós temos hoje, teve que existir gente que desbravasse essas matas, essa selva selvagem, desconhecida. Índios, ele num poste, me informava a Eva Araci, tem uma história, ele em cima do poste para estender o telégrafo daqui para Guajará-Mirim, ele foi alvejado por uma flechada cuja marca ele carregou até o último dia da sua vida, como na verdade uma cicatriz que não era só uma cicatriz, era uma marca emblemática da história dele, como um carimbo de assim, herói de Rondônia. Mas morreu esquecido, morreu como um anônimo. Se não fossem os amigos, se não fossem as pessoas que moram e que acompanharam a sua história e as suas histórias, porque ele também era um contador de história, ele talvez até fosse um indigente. Eu fico muito triste, porque o herói nosso muito mais é aquele que fez por um salário vagabundo que se pagava na época para essa gente, enfrentando malária, enfrentando todo tipo de doença, febre amarela, enfrentando índios, enfrentando a fome, enfrentando os mosquitos, os carapanãs. Esses é que são os heróis desse estado. Não é o A, o B, o C, o D, que foram eleitos, que ocuparam cargos importantes, que ganharam salários mirabolantes. E eu estou no meio desse negócio, também não. Vamos se incluir junto. Ué, eu não tenho medo da verdade. Não tenho medo da verdade. Não sou eu que sou o herói. Porque eu não teria a coragem que esse homem teve de colocar a sua vida em risco por uma causa. Hoje, esses que vão ter retrato na parede, que vão para a história, lá para o Museu da Imagem e do Som, o gabinete deles é maravilhoso, tem tapete dessa altura. Não adianta ligar agora que eu não vou atender. Tem ali, desliga o telefone que eu não falo. Então, o que eu quero dizer é isso. Salários altíssimos. E aí viram, foi pra história, o cara foi pra história. Mas calma, com aquele salário, com aquela mordomia toda, até eu quero ver fazer como o seu José fez. E aí, sabe o que acontece quando ele morre? Ganha uma banana. O velório dele tinha que ter sido lá no prédio que recém inaugurou, Sérgio Belo, da antiga prefeitura, da antiga Câmara de Vereadores, na Rua da Ladeira. Ninguém lembrou disso, porque ninguém sabe quem é o seu José. E não sabe por quê. Esse homem tinha que estar nos livros escolares, junto com outros tantos.
heróis desse estado. Olha, eu me envergonho. E digo isso porque eu vivi 27 anos da minha vida no Rio Grande do Sul. Um estado que tem heróis, que talvez não sejam tão heróis quanto os nossos, mas são cultuados no seu heroísmo, porque foram para as páginas dos livros e na escola se aprendia a amar e a idolatrar esse tipo de gente. Eu vivi assim, num lugar em que se cultiva a história, as tradições. Olha, isso tudo, sabe o que me dá? Qual é o meu sentimento, sabe qual é? Me desculpem, dá nojo. Eu tenho nojo disso. Falei e não retiro o que eu disse. Você tá certo. Mas eu tenho medo. Bem, termina agora o RO Record. Terminou? Terminou. Oh, que pena. Agora que eu vou falar mais uns 10 minutos. Terminou então.